Eu queria fazer 3 considerações rápidas sobre o plano diretor. Pela apresentação, percebe-se que as atividades de ensino, pesquisa, elas são, vamos dizer assim, pulverizadas em todo o espaço do campus. E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido: no futuro, será possível identificar as unidades acadêmicas ou os institutos dentro desse campus, como acontece com as grandes universidades? Eu falo isso porque eu vim da Unicamp. Quando você chega na Unicamp, você sabe muito bem onde que é o hospital, sabe muito bem onde que é o Instituto de Física, onde é o Instituto de Matemática, onde é a Escola de Engenharia. Isso é uma tradição da universidade, ou pelo menos era uma tradição das universidades. Isso vai ser possível nesse projeto ou por uma questão ideológica, uma questão de tendência, isso vai ser abortado dentro dessa estrutura dentro dessa concepção de campus? A segunda coisa é sobre parcerias público-privadas. Eu acredito que alguns instrumentos, como agências bancárias, correios, centros de convivência, até mesmo concorrência entre lanchonetes, são coisas que devem vir da iniciativa privada. Como que esses espaços que seriam tecnicamente reservados para a iniciativa privada serão distribuídos aí dentro do espaço? E a terceira e última consideração é sobre a questão das salas de docentes. Na verdade, a questão sobre gabinete de docente. Eu sei que há essa determinação do MEC, que até 4 docentes, mas é uma determinação que não quer dizer que é o ideal. E há especificidade de curso. Eu sou de um curso de ciências básica, onde as pessoas precisam de silêncio para produzir resultados. Matemáticos produzem teoremas, e teoremas geralmente são produzidos em silêncio. Não é confortável para um matemático, ou até mesmo para um físico teórico, estar compartilhando uma sala com mais outros 2 docentes, onde o meu colega vai estar atendendo um aluno, o outro colega possivelmente vai estar conversando com outro professor. Como dentro de um espaço com 3 pessoas é possível produzir ciência? Eu sei que muitas vezes alguns cursos demandam laboratórios de mais de 1 milhão para que as atividades desses cursos sejam feitas. E isso é bom e tem que ser feito. Agora, para cursos de ciências básicas, a gente precisa de muito pouca coisa. A gente precisa de um espaço reservado, pode ser 2 metros por 2 metros, mas com silêncio. Então eu gostaria que essa reflexão fosse levada na concepção dos gabinetes, porque pode até ter cursos que não precisam. Eu ouvi isso aqui dentro da universidade assim: lá no Moarama os professores não usam, no Santa Mônica os professores não usam. Me desculpe, mas isso é problema do Moarama e do Santa Mônica. Aqui há professores que precisam desse espaço para produzir ciência, espaços com silêncio. Então são essas as 3 considerações que eu gostaria de fazer, e estão embutidas algumas perguntas nelas também. Obrigado. Olha, essa questão da sala de aula, dessa proposta de edifício de multiuso, que ele falou primeiro, é uma questão que o próprio MEC coloca quando faz a proposta dos campos avançados. Então, o que acontece? O número de professor por alunos, o número de técnicos, a metragem, porque existe uma coisa que é metragem por docente. Então, isso que você está falando é uma questão bastante séria, né? Nós, lá no Santa Mônica, sempre discutimos essa questão, porque alguns não concordam muito com um uso compartilhado entre 3, 4 professores, porque tem suas especificidades. Eu acho que isso, os projetos, da elaboração dos projetos arquitetônicos, tem que estar atento à especificidade do curso, desse tipo de questão. Porque, no geral, se a gente for pensar, você tem liberação de recursos dentro de algumas normas que já vêm de cima para baixo. E o caso das unidades também, das faculdades, com essa identidade que você fala, eu considero isso bastante importante. Mas o que a gente vê nos últimos anos, com a questão do Reúne, foi justamente a liberação de verbo para edifício de multiuso. Uma maneira, na verdade, de você atender para diversas finalidades, e não caracterizar
como unidade específica. Esse tipo de coisa tem que ser discutido no âmbito da UFO, né? Tem que ser uma discussão, né, dentro da universidade. Respondi? É a questão dos serviços privados. Ah, sim. A UFO tem uma experiência bastante positiva em relação a isso. Em 2006, no período da reitoria do professor Arquimedes, nós conseguimos discutir com o banco para a construção dos 2 centros de convivência, do Moarama e do Santa Mônica. Né? E na época, hoje é Santander, mas antes era o Real. E aí discutimos, na universidade fizemos o projeto e eles bancaram toda a construção. Tá? Então, tem maneira de trabalhar assim, público e privado, isso, eu não vejo problema nenhum nisso, e podemos pensar aqui para o Pontal esse tipo de parceria, né? Desse tipo de troca, é uma coisa bastante positiva. Solicitou a palavra o discente Vinícius. Só uma outra questão, que em Uberlândia os blocos novos construídos são construídos em 3, 4 meses, sei lá, não sei o quê. E aí o nosso bloco aqui vai demorar 2 anos. E tem uma outra questão mais legal ainda. O CEPAI que está ali do lado desse, a sala é totalmente desconfortável, não dá para fazer reunião, e vai esperar 2 anos para ter uma nova sala, se tiver, porque vai ter nova relocação de posição de professor, de sala dos coordenador, de professor, tudo mais. Então, tipo assim, vê uma certa agilidade nesse bagulho aí também. É interessante. Então, não é nem a resposta, é só uma observação. Todo mundo acha que construir é rapidinho, que em 6 meses faz alguma coisa. Não faz. Esse edifício que você está falando, ele tem 2.000 metros, né, e vai demorar 18 meses, é isso mesmo. Então, assim, nós precisamos aprender a planejar e ter uma certa paciência para poder ter construções de qualidade num prazo correto. Tá? Então, por isso que eu acho que é difícil. O discente Igor agora. Aproveitando o que o professor Marcelo disse, eu queria saber o que contempla com espaços estudantis, porque hoje na nossa universidade não tem nenhum, tem só um espaço que foi reservado, acho que para o DCE, se eu não me engano. Só que em Uberlândia você tem espaços de outras entidades, como empresas júnior, centros acadêmicos específicos, baterias e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem uma necessidade muito grande. Eu queria saber o que está dentro desse plano diretor que contempla isso. Bom, deixa eu responder pela Maria Elisa, né? Eu acho que tem que criar a demanda do espaço, né? Então, por exemplo, esse espaço que está sendo construído, né, é um laboratório que você da engenharia de produção, quem está na química também, sente, né, a dificuldade de transportar 6 quilômetros para ir fazer uma aula de laboratório. É uma demanda de 2009 que agora está sendo atendida, né? Então, eu acho que esses espaços estudantis a gente tem que buscar de forma conjunta. O primeiro instrumento foi o restaurante, tá, de forma provisória. A gente tem que aumentar a demanda para que um novo restaurante, né, com maior capacidade também seja atendido. Os espaços de CA, DCE, a gente tem que começar a construir, né, construir os CAs, os DCEs e reivindicar esses espaços. A transferência de sala de docentes para dentro desse novo espaço que está sendo construído, ela vai liberar no bloco C algumas salas. Essas salas necessariamente serão ocupadas, né? Então, ocupadas por quem? É pela demanda, por aquela prioridade que ficou criada dentro da unidade. Então a gente tem que apresentar essa demanda. Porque espaço novo, construir um espaço novo, administrativo, né? Seja ele administrativo, seja ele estudantil, né? A gente vai ter que criar essa demanda. Moradia estudantil, espaços de convivência, que eu acho que é o mais urgente, talvez, junto com a biblioteca, que a gente não tem dentro do campus, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar essa demanda, apresentar essa demanda
né, para que ela seja, de repente, contemplada já na transferência das salas atuais para esse novo bloco. A demanda já está existente, então, Anísio, só para complementar aqui, ó, assim, nessa imagem aqui, dá para perceber ao longo da via curva, próxima a esse edifício, depois desse bloco aqui, tem um espaço reservado para o espaço de vocês, do centro de convivência. Não, o espaço está reservado, a proposta existe enquanto plano, agora o que a Anísio falou, vai ter que estar entrando dentro dessas prioridades. Tá? Mais urgente, né, seria a ocupação, de repente, de algum espaço que for liberado a partir do momento que aquele prédio estiver construído. O de mais urgente. Discente Lissa. Professor Anísio, por favor, assistente Lissa. Denise, desculpe. Bom, eu queria saber se alguém pode estar explicando um assunto que eu fui ver, que é o valor alto do nosso Xerox, que recentemente aumentou. E eu procurei saber se era a empresa terceirizada que estava colocando seu valor elevado ou se era falta da faculdade, tentar fazer alguma coisa. E tem uma empresa de Xerox aqui que falou que tentou entrar na licitação e eles queriam colocar o Xerox para os alunos no valor de 6 centavos. Porém, eles falaram que a licitação do Xerox é feita por quem paga o maior valor de aluguel e não pensando em quem vai fornecer o Xerox mais barato para o aluno. E o nosso curso tem vários livros que não tem. Por exemplo, tem uma sala com 40 alunos, tem 4, 5 exemplares na biblioteca. E o resto tem que tirar Xerox para estudar. Porque tem livros também que não tem o PDF, quando tem o PDF é em inglês. Então eu queria saber o porquê que não é feito pensando no aluno e sim no que a faculdade está ganhando com isso. Boa tarde a todos. Denise, existe um equívoco na sua informação. Quando é feito o edital de licitação, no caso das áreas de concessão onerosa, lanchonete, Xerox, realmente um dos itens do edital é o valor que a empresa paga para a universidade. Mas também faz parte do item do edital o valor que ela vai exercer e vai executar a Xerox para o aluno. Então não são pontos excludentes, são contratos, ao contrário, são pontos que se concluem. E apresenta-se também junto orçamentos dentro, nesse edital, se não me engano, foram 3 orçamentos de preços praticados por outras empresas, né, e se faz uma média. Então não existe, e jamais existiu, a questão de falar, pode exercer qualquer preço aqui dentro, desde que pague mais para o lucro. Isso não é verdade. Foi feito esse contrato de concessão onerosa. Os contratos estão hoje disponibilizados na página da Proplad, todos os contratos, com os preços que podem ser praticados, assim como todos os editais. Esse Xerox foi renovado agora, porque feito um contrato de 1 ano, e tem os fiscais de contrato, e eu sou uma das fiscais de contrato. Se a empresa não obedecer aquilo que está no contrato, ela pode ser notificada e sim, a gente pode até rescindir o contrato, o que não aconteceu. Então, qualquer um dos alunos estão convidados, qualquer pessoa para ir lá, eu mostro onde está o contrato, eu mostro qual foi o edital. Foi renovado recentemente por mais 1 ano, porque pela lei de licitação você faz o contrato por 1 ano, pode renovar até 5 anos antes de abrir um novo processo licitatório. Então, foi renovado agora, em novembro do ano passado, foi renovado o contrato por mais 1 ano. E a empresa obedece àquilo que está no edital de início. Que não, foi pregado. O edital não é um item só, não. O edital é uma compilação de vários itens. Então, dentro do edital, quando se lança o edital, dentro dele está o preço que se paga pelo local, está o preço que vai ter seu Xerox, está a quantidade de máquinas que vai ter, a quantidade de pessoas que podem atender. Então, não é um item só. Eu não faço um edital quando olha quanto você praticar, você pratica 6, não, você ganhou. Não é assim que funciona. O edital é você praticar 6 centavos, quantas máquinas você tem, quantas pessoas você pode atender, qual a capacidade de alunos que você atende. É assim que funciona o edital. Então, é um conjunto de itens, né? Aí, quem obedece esse conjunto de itens
e oferece um preço compatível, aí sim, realmente é o que ganha a licitação, e que foi o que aconteceu. Agora, eu não tenho nenhum documento, nada da prefeitura, nenhum aluno, professor ou técnico, falando qualquer coisa referente ao valor do Xerox. Então, eu peço que as pessoas participem também, né? Porque eu sou a fiscal do contrato, e como desse de hoje também, façam a parte de vocês, notifiquem a universidade, mandem um ofício, falando, tá caro, eu vou rever o contrato, porque eu tenho o maior prazer em rever o contrato junto com vocês a qualquer momento. E o contrato hoje está publicizado, todos os contratos, na página hoje da Proclad. Então, quem não souber o caminho, pode ir na prefeitura que eu mostro o caminho também. Tá? Obrigada. Informa-se que será feita uma ordem de prioridade aqui no atendimento e a Yara pretende responder a pergunta e após a fala da Yara será disponibilizada a palavra para o aluno Vinícius. Boa tarde, meu nome é Yara e eu faço parte da biblioteca também e eu gostaria só de complementar o que a Daiane já expôs, né? Que a biblioteca também possui hoje o scanner planetário. Então, é até uma forma de divulgação do serviço da biblioteca, aproveitando a reunião de tantos alunos, que isso facilita para que os alunos possam escanear parte de documentos, né, sem custo algum. Então, às vezes, o que você está reclamando do preço do Xerox, a biblioteca oferece esse serviço gratuitamente, né? Claro que é um autoatendimento, porém, você pode escanear parte do documento, de periódico, mandar por pendrive ou salvar no pendrive ou mandar por e-mail. E lembrando também que os alunos podem participar na formação e desenvolvimento do acervo, né? Bastando para isso procurar o DCE ou para que os professores peçam também através do SIGAME, que é o software desenvolvido pela biblioteca para aquisição de materiais. Então, os professores podem solicitar a qualquer momento e os alunos podem participar desse desenvolvimento do acervo. Tá? Discente Vinícius. Boa tarde. Minha pergunta vai na mesma diretriz do Igor. Essa questão de sala no nosso campus. Por quê? Eu faço parte da Atlética da Engenharia da Produção. A gente vem buscando salas aqui junto com a Produza, que é a nossa empresa júnior, junto com o CA, e a gente não encontra. Eu queria saber, dentro do plano diretor, especificamente, aonde vai ser e qual vai ser essas prioridades de atendimento que vai conseguir essas salas e quando. Porque é uma demanda, a gente precisa rápido, nossa empresa júnior está precisando disso urgente, Atlético, bateria, junto com o CEA também está precisando, e é uma coisa que está atrasando o nosso curso, e para o nosso curso é de extrema urgência. Eu queria saber aonde se encaixaria isso no plano diretor do nosso campus. Olha, essa questão de espaços definidos, assim como você está cobrando, o plano diretor não indica isso. Tá? Por que não indica? Porque quando eu falei que tem um espaço para convivência, né? Espaço para PET, para extensão, são várias áreas que demandam espaço. E aí, eu acho que já foi meio que explicado que com a transferência de alguns usos de um edifício, você pode estar utilizando para outros. Né? Então, esse tipo de ajuste vai ter que acontecer, por um tempo ainda. Boa tarde. Bom, eu sou pró-reitora de Extensão, Cultura e Ações Estudantis, então vou interferir e te dar uma resposta talvez mais adequada no que se refere ao papel de vocês, estudantes, para conseguir esses espaços. Como é que se faz dentro da universidade? Então, como a professora Maria Elisa disse, está ali o plano diretor com os lugares onde se pode construir prédios. E para que serão esses prédios? Está em construção um prédio ali que vai abrigar sala de professores, que é uma demanda de prioridade zero, né? No sentido da necessidade dos professores de atender os alunos e trabalhar na sua atividade acadêmica.
Por sua vez, os estudantes, nas suas necessidades, o que vocês têm que fazer? Bom, se organizar enquanto atlética, vocês já fizeram, como CA, como DCE, e reivindicar esses espaços. Vocês precisam se organizar, reivindicar e formalizar. Então, vocês vão formalizar onde? Na unidade acadêmica e na prefeitura de campus e com o assessor, né? Podem fazer isso em todos os lugares, tá? Estou ensinando para vocês o caminho das pedras, porque se não formalizar, é assim que os docentes fazem, é assim que os técnicos fazem, os estudantes precisam fazer da mesma forma. Quando for discutir a utilização desses espaços, as demandas estão lá postas e formalizadas. E aí se faz a divisão. Como o professor Anísio disse, os espaços que vão ser liberados no bloco C, daqui a 18 meses, né, quando ficar pronto o prédio, porque antes disso é bastante complicado, né? Vocês sabem, convivem no campus cotidianamente, sabem que a questão de espaço físico não é só neste campus, né? Lá em Uberlândia também é assim, é difícil. Mas então vocês formalizando, quando daqui a 18 meses fosse discutir o espaço liberado, então é que vai fazer a distribuição desse espaço a partir das demandas formalizadas, tá bom? Há alguém que queira perguntar algo mais? Na inexistência, pergunta ao reitor se ele gostaria de fazer o encerramento da cerimônia. Pai, como é que você vai assistir? Nesse instante, nós convidamos o professor Elmiro e o professor Armindo para recomporem a mesa a pedido da Prefeitura de Campos local para que atendam aos alunos do curso de Engenharia de Produção. Essa parte da cerimônia, portanto, será feito o encerramento nesse instante. Bom, vocês viram aí ao longo da discussão como é que esse processo pode se tornar rico, né? Nós tivemos opiniões variadas em vários assuntos. E, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui na pessoa da Maria Alice, todo o pessoal da Prefeitura que trabalhou. E nós temos um projeto muito bonito, eu comentava isso com o Armindo. É claro que a execução disso vai demorar um pouco. No futuro, bom, a gente queria que isso fosse feito rapidamente. O estudante pediu ali, né, para a gente ter uma pressa maior nesse processo. No futuro, eu tenho certeza que as impressoras 3D executarão esses prédios muito rapidamente. Mas, por enquanto, nós temos que assentar o tijolo e preparar essa massa e fazer... É tudo muito lento ainda. Mas, vamos lá, eu acho que esse não é um projeto para uma gestão, é um projeto para um longo tempo. Eu conversava com o professor Armindo, mas nós não podemos desistir e vamos implementando progressivamente. Pedi a Taiane que agilizasse um pouco. O professor Tito certamente dará um jeito de liberar isso. O plantio dessas árvores ali, que eu acho que isso é de fundamental importância para todos nós. E vamos preparando os projetos e vamos encaminhando ao MEC. E é preciso dizer, até agora, os projetos que temos levado na hora da licitação, o MEC não tem se furtado em proporcionar o recurso necessário. Mesmo com a crise que estamos vivendo, o senhor sabe do problema do contingenciamento e todas essas coisas que nos afligem. Mas eu acabava de comentar hoje com o professor Tito que eu tenho a impressão, a publicação da lei
que ocorrerá a lei orçamentária anual por volta do dia 20 de maio, nos mostrará de uma forma definitiva o que vai ser esse orçamento para esse ano. E aí virá o contingenciamento. Nós estamos achando que o que já foi feito até agora praticamente atinge os limites necessários dentro do Ministério e das universidades. Esperamos que isso ocorra. Gostaríamos que não tivesse contingenciamento nenhum. Se tiver um contingenciamento até 10%, nós ficaríamos muito felizes. Se passar disso, nós vamos precisar conversar muito com todo mundo e ver o que nós vamos fazer. Mas vamos em frente, não vamos parar com as construções, estamos desenvolvendo os projetos. Quero agradecer a cada um pela presença, pela contribuição que deu e outros desafios certamente virão. Vamos buscar isso. Obrigado.